Olha, nós temos agora para participar do Jornal da Manhã com o professor Vila, Vera Magalhães, gentilmente nos atendendo, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Ministro, bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos os jornalistas aí presentes e bom dia ao ouvinte brasileiro também. Ministro, de que maneira o senhor vem monitorando essa crise na fronteira com a Venezuela? O senhor acha necessário enviar mais forças à região? De que forma, na área do senhor, que é a Justiça e a Segurança Pública, de que forma o senhor está acompanhando isso? Olha, essa é uma situação muito delicada, mas é uma situação que está sendo cuidada mais diretamente pelo Ministério das Relações Exteriores. Está certo que existem outras pastas, outros órgãos, o próprio presidente também preocupado, envolvido com a situação, mas o centro da atividade tem sido o Ministério das Relações Exteriores. Nós temos lá membros da Força Nacional, né, ontem até estavam ali na linha de fronteira dando um apoio, acabaram intervindo lá para garantir a segurança. Nós temos também, embora não seja algo diretamente relacionado com o problema, vamos dizer assim, que o conflito na fronteira, nós temos uma força lá de intervenção penitenciária desde o ano passado, né, a pedido do governador. E ontem também a Polícia Rodoviária Federal, né, ajudou a fazer a escolta dos caminhões que levavam essa ajuda humanitária. Então nós estamos presentes, mas nós não somos os principais responsáveis. Nós vemos aí com pesar, né, e preocupação essa situação. Um povo da Venezuela aí sendo castigado por um ditador que acabou levando o país a ruínas. Estamos esperando os acontecimentos. Ministro, bom dia. O senhor apresentou oficialmente na semana passada ao Congresso o pacote de medidas que endurecem a legislação, criam novos mecanismos aí para investigações criminais e também para processo, né, agilizam os processos. Como o senhor viu a recepção ao projeto por parte de especialistas, algumas críticas ao Instituto ali de Ampliação da Legítima Defesa de Agentes de Segurança e a outras propostas do pacote? E como o senhor vê as chances da aprovação da medida no Congresso, principalmente pelo fato dela concorrer de alguma maneira com a reforma da Previdência pelas atenções ali da Câmara? Olha, foi apresentado semana passada, eu tenho também recebido frequentemente lá parlamentares do Ministério da Justiça, fui até ao parlamento antes mesmo de apresentar formalmente o projeto. Nós estamos absolutamente abertos ao diálogo. A minha impressão inicial é que é uma boa receptividade. Existe aí um problema sério de ineficiência da Justiça e dos serviços de segurança pública. Esse é um quadro que tem que ser alterado. Foi um dos temas centrais dentro da campanha do ano passado. E esse projeto anticrime se insere dentro da linha de mudanças que nós queremos realizar para melhorar esse quadro de justiça e segurança pública, né? E também é uma forma do governo se posicionar em relação a temas absolutamente relevantes para o presente, como, por exemplo, a questão da execução em segunda instância. Então nós não temos a ilusão de que esse projeto vai mudar por si só as coisas, mas ele faz parte dentro desse projeto de mudança. E ele passa pela, vamos dizer, a linha central dele, nós temos que endurecer em relação à criminalidade mais grave. E dentro dessa criminalidade mais grave nós temos crime violento, crime organizado e corrupção. Ouvi algumas críticas de que ele se limitava a endurecer penas. Na verdade, não. Ele trabalha mais com a questão do regime prisional, que é importante. A pena real que a pessoa, após condenada, vai cumprir. Mas, além disso, tem uma série de aprimoramento de medidas de investigação, que são importantes. Por exemplo, a ampliação do banco de dados genéticos, a criação de um banco de dados multibiométricos e de impressão digital, a criação de um banco de perfil dualístico, a regulação da escuta ambiental, a criação da figura de investigação do agente encoberto. Então tem uma série de medidas ali que são importantes, né? Não é apenas incremento de sanção. Embora, vamos dizer assim, para essa criminalidade mais grave, nós não temos nenhuma vergonha em dizer que realmente a legislação precisa ser mais dura. E essa é a compreensão do brasileiro. O brasileiro não aceita, por exemplo, não acha razoável
que alguém responsável por um homicídio, às vezes com requinte de crueldade, fique menos de 10 anos na prisão. Bom dia, ministro. É Marco Antônio Villa. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte: em 2017, o juiz Sérgio Moro esteve nos Estados Unidos numa palestra e disse que Caixa 2 é pior do que corrupção. Em 2019, o ministro Sérgio Moro, no Brasil, em Brasília, ao entregar na Câmara o seu pacote anticrime, disse que Caixa 2 não é tão grave quanto corrupção. O que vale? O que disse o juiz em 2017 ou o que diz o ministro em 2019? Olha, eles ainda são a mesma pessoa. Eu ainda não estou nessa fase de considerar mais de uma pessoa. Na verdade, houve alguma incompreensão das minhas declarações. O que eu disse no passado foi o seguinte: nós tínhamos lá no caso da Petrobras, casos de corrupção em que o dinheiro foi utilizado, por exemplo, para comprar um apartamento, ou caso de corrupção que o dinheiro foi utilizado para abrir uma conta na Suíça, colocar lá dinheiro, né? Ou seja, para enriquecimento ilícito do agente público. Isso era grave. Agora, nesses casos da Petrobras, teve também casos de corrupção em que o dinheiro foi utilizado para o quê? Financiar ilegalmente campanhas políticas. O que eu afirmei naquela época é que esse segundo caso, que normalmente alguns tentavam minimizar, era até mais grave, porque era corrupção contaminando o processo político democrático. Agora, paralelamente à corrupção, existe outro crime, que é o crime de Caixa 2, né? Que é quando, por exemplo, um político recebe uma verba para investir na campanha eleitoral, tá? Mas sem que isso haja uma contrapartida, ou seja, não caracteriza corrupção. Esse crime é bastante grave. Eu nunca neguei isso. Mesmo semana passada, quando falei desse tema, eu afirmei, não, o Caixa 2 é grave. Tanto assim que o governo está apresentando uma proposta, um projeto de lei com uma criminalização mais adequada do Caixa 2, baseada até numa proposta da Transparência Internacional. Não tem nenhum governo que pode falar que fez o mesmo no passado. Então, o governo tem uma posição rigorosa contra esses crimes, inclusive o Caixa 2. Agora, por razões estratégicas, houve algumas solicitações de que isso fosse tratado num projeto separado, então vai num projeto separado, mas não vai diminuir nada o empenho do governo em buscar a aprovação de todos os projetos apresentados. Ministro, o que são razões estratégicas? É uma posição firme do governo. Sim, o que o senhor considera razões estratégicas? Olha, houve uma reclamação, eu já falei isso semana passada, por parte do mundo político, que esse crime, não deveria ser tratado junto com, por exemplo, crimes violentos, crimes de corrupção ou crime organizado. Atendendo essa solicitação, para mim é algo assim mais simbólico do que propriamente algo que tem alguma mudança efetiva, foi colocado em separado. Ministro, o senhor, na primeira pergunta eu tinha perguntado especificamente sobre a questão da legítima defesa, porque o presidente Bolsonaro defendeu ao longo da campanha o excludente de ilicitude. O senhor não era a favor do Instituto, mas, no entanto, o projeto reforça um pouco as possibilidades de legítima defesa por parte de agentes de segurança. Queria que o senhor dissesse o que o senhor pensa das críticas a respeito de que o projeto traria uma espécie de licença para matar por parte dos agentes da ordem. O compromisso do governo é com a institucionalidade e com o império da lei, aquilo que a gente chama de rule of law. Nós temos que melhorar as nossas instituições. Isso passa também pelo aprimoramento da legislação, para nós podermos avançar. Os países que avançam são aqueles países que têm instituições fortes. Havia uma série de reclamações de situações de legítima defesa que não eram adequadamente tratadas pela nossa legislação. Então, o que o projeto fez? Em duas situações, ele basicamente descreve situações específicas, ente policial que age para prevenir uma injusta agressão contra uma pessoa mantida refém. Então nós colocamos isso expressamente na legislação, que isso configura legítima defesa. Mas essa é uma situação que já é legítima defesa hoje. Nós apenas colocamos de uma maneira mais clara que havia uma reclamação legítima por parte das forças de segurança, que elas se sentiam, vamos dizer assim, desprotegidas caso agissem numa situação dessa espécie. Mas se nós formos ver no mundo inteiro,
né? Um agente policial que age para proteger um refém e, eventualmente, pratica uma lesão contra um criminoso que mantém alguém refém, isso é considerado legítima defesa no mundo inteiro, ou estrito cumprimento do dever legal. Por outro lado, o que nós colocamos foi, e essa é uma provisão que não é direcionada ao policial, mas é direcionada a todos, que alguém agindo em legítima defesa, se eventualmente essa pessoa se excede nessa legítima defesa e existe uma situação excusável, por exemplo, de violenta emoção, que a pessoa pode ser isenta de pena ou ter a pena reduzida. Na verdade, essa situação, quando foi colocada, nem se pensou na questão do policial. O que se pensou foi um caso que nós tivemos concreto anos atrás, né, envolvendo uma artista que foi, vamos dizer assim, agredida e vítima de uma tentativa de homicídio por um fã obcecado, e que o cunhado dela, na ocasião, reagiu em legítima defesa e acabou se excedendo no exercício da legítima defesa. Mas, na nossa avaliação, ele não deveria ser tratado, naquelas circunstâncias, como um homicida. As pessoas não são robôs. Então, muitas vezes alguém é atacado, reage e, eventualmente, pode reagir desproporcionalmente, o que é péssimo, mas em situações específicas não precisa ser tratada necessariamente como se fosse um homicida. Ministro Sérgio Moro conversando conosco aqui na Jovem Pan. Ministro, o senhor hoje e amanhã tem reuniões com integrantes do Supremo. O senhor tenta afinar o pacote anticorrupção também com as ideias do Supremo. Aliás, já existe um projeto formulado pelo ministro Alexandre de Moraes e o senhor já chegou a dizer que são mais pontos de convergência do que de divergência ou diferenças. De que maneira o senhor vai tentar afinar esse discurso, já que o Supremo também está pulverizado? Olha, desde que mesmo antes, mas principalmente depois que assumi esse cargo de ministro, eu tenho conversado com muitos ministros do Supremo, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, assim como tenho conversado também com parlamentares. Então, para aprovar qualquer mudança, para buscar avançar, é sempre importante encontrar aliados, né? E convencer as pessoas do acerto das proposições. A participação nesses eventos vai mais ou menos nessa linha. Nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto, né? Eu conheço o projeto do ministro Alexandre, é um bom projeto, se encontra lá na Câmara, foi apresentado. O nosso projeto é um pouco mais abrangente, o do ministro, embora tenha se preocupado mais com a questão de crime organizado, praticamente faltam disposições enquanto relação, por exemplo, à corrupção. Então nós tentamos fazer algo um pouco mais abrangente, né? Mas, inequivocadamente, é um bom projeto. Ministro, nos últimos dias, quase que últimas semanas, surgiram diversas denúncias sobre o que é conhecido popularmente como laranjas tal. Ou seja, o fundo eleitoral foi usado indevidamente por vários partidos políticos. No caso do Partido Social Liberal, o PSL, Partido do Presidente da República, as denúncias atingiram principalmente, mas não só, o caso de Pernambuco e de Minas Gerais. E teve, nesses estados especialmente, apareceram dados bastante preocupantes do uso indevido do fundo eleitoral. A crise chegou, inclusive, atingindo o que presidiu o partido durante o processo eleitoral, o ex-ministro Gustavo Bebiano. Bem, a questão que eu coloco para o senhor é a seguinte: tudo indica que a questão dos laranjas, pelas comprovações de uso de gráficas, é algo que todo mundo já sabe que foi feito em outras eleições por outros partidos políticos. Agora, no caso, foi feito pelo partido do presidente. O senhor se sente desconfortável de fazer parte de um governo em que se utilizou desses métodos antirrepublicanos de laranjas e tendo ainda um ministro como o do turismo, que todos os dados mostram que ele utilizou desse método em Minas Gerais? O senhor se sente desconfortável? Olha, esses fatos têm que ser devidamente apurados e é o que está sendo realizado. Quando eu fui convidado lá atrás pelo presidente Bolsonaro, o que nós conversamos, essa é a minha posição. E a posição do senhor presidente foi que não haveria, ninguém seria poupado. Se surgissem casos específicos de crimes no âmbito do governo, isso seria devidamente apurado, nós não iríamos proteger ninguém. E essa orientação tem sido passada com muita clareza para a Polícia Federal, né, e para os demais órgãos de investigação. Nós não interferimos, evidentemente, nas Cortes de Justiça, nem teríamos como, né, são independentes,
Mas os órgãos de investigação têm absoluta independência para a apuração desses fatos. E é isso que tem sido feito. O próprio presidente, inclusive, solicitou, né, depois desses episódios, que eles fossem devidamente apurados. E é o que está sendo realizado. Vão ser apurados, se concluir que houve crimes ou coisa da espécie, vai se seguir as consequências cabíveis, né, de sanções e tal, ou consequências políticas. Então, assim, o trabalho que tem que ser feito em relação a esses fatos está sendo feito, assim como em relação a outros eventuais casos de crimes envolvendo outras figuras políticas ou agentes públicos em geral. Meu compromisso número 1 é, como eu disse, com a institucionalidade. E para isso, os órgãos de investigação não podem sofrer interferências políticas. Ministro, a reforma da Previdência foi mandada para o Congresso um dia depois do seu projeto, e ela é quem tem mobilizado as atenções do governo, porque dela depende a questão do ajuste fiscal e depende até o crescimento da economia. Como as duas coisas podem caminhar paralelamente, o senhor não teme que o seu projeto fique ali num escaninho esperando a reforma ser aprovada? E isso a gente sabe que vai ser algo muito demorado, deve acontecer só lá no segundo semestre? A minha compreensão sobre essa questão é bastante simples. A nova Previdência é uma prioridade. Mas existe uma questão relacionada aí ao incremento da vida dos trabalhadores, da idade do povo brasileiro, que é ótimo, né? Mas isso gera também impactos na Previdência. E isso precisa ser resolvido, já não é algo desse governo, é algo que vem há muito tempo. Além do sistema ter uma série de desigualdades que tem que ser enfrentada, certo? Então, sim, é prioritária a reforma da Previdência. Entretanto, isso não significa, eu não imagino, que o Congresso vai ficar trabalhando apenas em cima da reforma da Previdência por um semestre. As duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo, até porque as duas pautas, elas não são inconsistentes, não são incompatíveis. Não tem nada no projeto anticrime que acabe afetando, vamos dizer assim, provisões da nova Previdência ou vice-versa. E há uma reclamação, né? Os brasileiros têm pressa, os brasileiros querem que seus problemas sejam resolvidos. E, particularmente, como eu disse anteriormente, embora o projeto anticrime não seja uma solução mágica, mas ele faz parte, vamos dizer, de um processo de mudança importante para melhorar o sistema de justiça e da segurança pública. Então, eu particularmente penso que é plenamente possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e essa é a posição que eu pretendo defender. Ministro, a transferência de integrantes do PCC aqui de São Paulo para presídios federais teve a anuência do senhor de que forma? De que forma que o senhor ajudou nessa questão aqui em São Paulo, e se essa vai ser uma prática durante a sua gestão? Se tiver que transferir presos que comandam organizações criminosas, o senhor vai mandar transferir? Olha, o enfrentamento de organizações criminosas, ela passa por algumas medidas em relação às quais existe um certo consenso. Então, o que precisa fazer para desmantelar as organizações? Precisa responsabilizar os seus membros, isso exige investigações e processos exitosos, eficazes, exige que, por outro lado, sejam sequestrados e confiscados os bens dessas organizações, e parte dessa estratégia passa também pelo isolamento das lideranças. Então, essa transferência se insere nessa estratégia, né, de isolamento das transferências. Nos presídios federais, os controles são muito maiores do que os existentes nos presídios estaduais, mesmo os presídios estaduais de segurança máxima. Então, havia uma determinação judicial para que fosse realizada a transferência, e ela foi cumprida com êxito, né? Não houve nenhum problema, foi uma execução, não quero ir para a fila do auditório, mas muito competente, e estamos acompanhando os desdobramentos. Ministro, a Força Nacional, ela é uma junção de contingentes de forças, de polícias militares dos vários estados, né? Ela não tem uma formação permanente, nem um treinamento permanente. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Um treinamento permanente e tal.
por que não criar uma Força Nacional permanente com contingente próprio e adequado para as necessidades de segurança pública no Brasil, tendo em vista problemas tão recentes como o mais próximo e mais grave, que todo mundo acompanhou, o caso do Ceará? Não faz muito tempo, teve aqui em visita ao Brasil a ministra da Segurança Pública da Argentina, e ela falava que em matéria de forças policiais federais tinha aproximadamente 100 mil pessoas à disposição. Eu fiquei com uma ponta de inveja. Se nós tivéssemos esse contingente, seria muito mais fácil lidar com esses problemas de segurança. A Força Nacional é uma importante instituição, né? Nós vemos aí o caso próprio do Ceará, houve toda essa ação criminosa, em parte até muito similar a atentados terroristas, né? Tentaram explodir um viaduto. Para mim isso já não é coisa de crime organizado, para mim isso já é um ato similar a de grupos terroristas. Mas a Força Nacional foi mobilizada, foi enviada, e juntamente lá com os esforços do governo estadual, conseguiram debelar a crise, né? E ela tem servido usualmente para suplementar o trabalho das forças estaduais de segurança em situações de emergência. Existe alguma ideia no sentido de transformar a Força Nacional em um corpo permanente, tá? Para que ele não fique... Hoje em dia ela é composta por convocações periódicas de policiais, militares, civis, agentes penitenciários ou peritos dos estados, e ela tem essa atuação episódica. Eles são submetidos, sim, a grande treinamento, aprendizado. Aqui em Brasília, eles vêm também e trazem suas experiências dos locais dos quais eles foram retirados. Isso acaba enriquecendo a formação do grupo, mas existe essa ideia, né, de eventualmente buscar a criação de uma força permanente, mas isso é algo que ainda está em fase de estudos. Mas seria prematuro eu fazer qualquer afirmação sobre o prognóstico da Força Nacional. O que se pode afirmar no presente é que ela tem desempenhado um papel importante, não só durante esse governo, mas nos governos anteriores, para atender essas situações episódicas de emergência. Ministro, o Supremo deve voltar a se debruçar sobre a questão da prisão após condenação em segunda instância em breve, nos próximos meses. O senhor também tratou disso no seu projeto, mas como um projeto de lei que inclui a obrigatoriedade desse cumprimento de pena no Código Penal, mas não como uma emenda à Constituição. Eu queria entender por que essa opção de se fazer por lei ordinária e não por emenda constitucional, e se o senhor acha que o Supremo vai acabar tratando do assunto antes da possibilidade do Congresso analisar o projeto anticrime. Nesse caso, o que o senhor espera que o Supremo faça? A ideia foi em apenas, vamos dizer assim, consolidar o entendimento do Supremo. O Supremo, desde 2016, decidiu pelo menos por 4 vezes, que a execução de uma condenação em segunda instância era constitucional. Isso é muito importante, porque pode mexer o quanto for na legislação penal brasileira, mas se o processo penal não funciona, se você tem um processo que nunca chegou ao fim, não adianta nada. É como você comprar uma Ferrari, mas não ter gasolina para andar nela. Então as coisas precisam funcionar, isso é fundamental. A nossa avaliação, isso não fere a presunção de inocência. A presunção de inocência é vinculada à questão de prova, e não nós temos aí processos sem fim, o que acaba muitas vezes levando o quê? A impunidade dos poderosos, que são aquelas pessoas que conseguem manipular o sistema. Então a opção foi por consolidar o entendimento supremo e mostrar desde logo onde que o governo se posiciona contra essa questão. O que, aqui, por permitir uma crítica, com todo respeito, o que acabou muitas vezes retirando a credibilidade e a confiança dos governos anteriores foi que, diante de todos aqueles escândalos de corrupção, o que se fazia basicamente era nada. Isso é um problema das Cortes de Justiça. Não. O governo tem que ser o líder da mudança. O governo tem que se posicionar, né? E esse projeto anticrime, tendo nele, por exemplo, essa questão da execução em segunda instância,
o governo mostra qual que é a posição dele, onde que ele se situa em relação a essa questão. O governo não é favorável à impunidade dos poderosos. E apresenta um projeto de lei exatamente para consolidar essa situação. Isso manda um recado para os outros poderes também. Tá? Agora veja, o governo quer ser uma liderança nesse processo de mudança, mas quer agir junto com os outros poderes. Eu tenho falado lá para os congressistas que esse projeto é importante não só para o governo, mas é um projeto também importante para o Congresso. O Congresso também foi muito criticado por pouco fazer em relação a todos esses escândalos de corrupção. E uma forma do Congresso né, reabilitar-se, pelo menos nessa perspectiva, é avaliar esse projeto, pode aprimorar esse projeto, pode eventualmente rejeitar algumas partes, não sei, isso faz parte dentro do processo de parlamento, mas seria importante que, vamos dizer, em substância, houvesse um aprimoramento do sistema de justiça e de segurança. O mesmo válido aí para o Supremo Tribunal Federal. Ok. Ministro da Justiça, pois não. Não, só para finalizar, né? Os poderes têm que ser parceiros nesse processo de mudança, guardados, evidentemente, a independência, porque é isso que se espera da população, né? Da sociedade civil. Mudanças para melhor. Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan e bom trabalho, até uma próxima vez, um abraço. Muito obrigado, hein? Um abraço a todos aí, tenham todos um bom dia.